Olá, queridos pais, aqui é a professora Patrícia Pasqualini. Hoje eu vim uma conversa com vocês como professora, mas também como mãe. Para quem não me conhece, sou mãe de 4 filhos, um de 16, outro de 10, um de 3 aninhos e um bebê de 9 meses. Então, como mãe e como professora, eu sei exatamente todas as dificuldades que enfrentamos ao longo de 2020, com o advento da pandemia, tendo que ficar muito tempo dentro de casa com as crianças, tendo que fazer os nossos afazeres domésticos, dar conta de ensinar, lidar com as emoções dos filhos e as nossas próprias, porque foi um ano que mexeu muito com todos. Então, dessa maneira eu vim fazer esse diálogo com vocês. E eu gostaria de começar esse diálogo trazendo uma reflexão. Você conhece alguém, ou de repente você mesmo costuma falar que a escola de antigamente ensinava, que o ensino de antigamente era bom, que hoje em dia ninguém quer saber mais nada com nada? Então eu gostaria de falar uma coisa para vocês, contar uma história para vocês. Teve uma menina que ela nasceu na década de 50, por volta ali do ano de 55, 56, 57, ela já frequentava a escola pública. Naquela época, vocês precisam saber que a escola pública era assim quase que uma novidade, porque até pouco tempo atrás só estudava quem tinha dinheiro, não existia escola pública, né? Então, o que aconteceu naquela época? Os pais dos alunos que iam para a escola pública davam muito, mas muito valor na escola e no professor, porque era algo novo, era algo que eles não tinham. Então, ver os filhos indo para a escola e tendo um professor era algo gigantesco, muito grande. E o que aconteceu com essa menina? Na década, ali por volta do ano de 57, ela ia para a escola, ela era uma menina extremamente pobre, tão pobre que ela pegava roupa no lixão para se vestir e vestir aos seus irmãos. E naquela época também não tinha merenda, então ela não conseguia se concentrar nos estudos, ela não ia bem porque ela tinha fome, ela chegava a desmaiar de fome. Só comia realmente quem tinha dinheiro para comprar ou quem trazia de casa, o que não era o caso dela. E como a maioria das crianças daquela época, ela reprovou na escola, porque naquela época a maioria concluía só até a 4ª série, depois de reprovar bastante, né? Porque era a realidade de toda aquela população pobre. Então eles reprovavam várias vezes até finalmente concluir a 4ª série. E aconteceu isso na história dessa menina. Ela foi para a escola, reprovou e finalmente chegou à 4ª série. Finalizou a 4ª série. Apenas 15% dos que se matriculavam no primeiro ano primário chegavam até a 4ª série. Então, se você parar para pensar, 15% é a minoria. A minoria que começava a escola conseguia chegar na 4ª série primária. Por isso que a maioria das pessoas que você conhece assim, antigas, falam, eu tenho a 4ª série primária, eu estudei somente até a 4ª série primária. Porque se quem quisesse avançar os estudos, prosseguir, né, continuar avançando, eles tinham que prestar uma prova, que era um chamado teste de aptidão. E a maioria não passava, a maioria nem sequer tentava porque sabia que não ia dar conta, porque era dificílimo. Então, naquela época, o top assim, do estudo para a maioria dos pobres era a 4ª série primária. E foi assim na vida dessa menina que eu estou contando a história para vocês. Ela concluiu ali a 4ª série primária, a vida seguiu, ela cresceu, ela casou, o marido também tinha apenas a 4ª série primária, porque era o que a maioria daquela época conseguia, né? Que é o que todo mundo fala, naquela época a escola era boa. E aí a vida seguiu, ela teve filhos, até que algo
inesperado acontece. O marido dela, caminhoneiro, tem um problema cardíaco, é internado na UTI e impedido de trabalhar. Essa mulher, né, agora já era uma mulher, se vê numa situação, e agora? Eu vou ter que trabalhar. E lá foi ela, procurar emprego ali com a sua 4ª série primária. Ela conseguiu emprego de faxineira numa indústria. Emprego digno, honrado, que ela desempenhava da melhor forma. Mas essa menina, ela tinha algo dentro dela, trazido lá da infância. Porque, apesar de toda a pobreza, apesar dela ter conseguido estudar até a 4ª série, os seus pais, que eram analfabetos, sempre mostraram para ela o valor da escola. Não deixavam ela faltar, ficavam de olho no dever de casa, mesmo sem saber ler e escrever. Valorizavam a escola e o professor. E essa mulher, ela tinha dentro dela a raiz de que a escola e o professor são importantes. Então, quando ela se viu ali trabalhando de faxineira e ela pensou, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero melhorar o meu salário, o que ela fez? Ela voltou a estudar. Foi fazer o supletivo, que hoje conhecemos como EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ela concluiu a 8ª série daquela época pelo supletivo e trabalhava o dia todo de faxina, estudava à noite, final de semana lavava a roupa com papel colado na parede, estudando, prestou concurso e passou em 3º lugar. De faxineira, ela virou cuidadora de creche, conhecemos hoje como ADI, naquela época falavam pajem. De faxineira, com a educação, ela foi a pajem de escola. Trabalhou por um bom tempo, foi elogiada, conquistou o título de uma das melhores pagens da rede que ela trabalhava. Mas algo novamente inesperado surge. O seu filho sofre um acidente de queimadura gravíssimo e ela precisa cuidar do filho e dos seus ferimentos. Surge então o desejo de estudar enfermagem. Ela vai, estuda enfermagem, conclui, se torna uma auxiliar de enfermagem, presta um novo concurso de ADI, de creche, e se torna auxiliar de enfermagem. Nessa altura, ela já tinha feito supletivo, concluído o ensino médio, o 2º grau daquela época. Mas ela não parou. Fez técnico de enfermagem e de auxiliar de enfermagem se tornou uma técnica de enfermagem. E assim trabalhou por muitos anos em postos de saúde. E, pasmem, com 60 anos, ela quis progredir e foi fazer faculdade de psicologia por um gosto pessoal. Aos 65, se tornou psicóloga, fez ainda pós-graduação em psicopedagogia, deu atendimento a pais, a alunos do SESI como psicopedagoga. E hoje ela desfruta da sua aposentadoria, merecida aposentadoria, fruto de todo um esforço de uma vida ao lado do seu marido. Essa mulher, essa menina, é minha mãe. E eu quis contar essa história para vocês para elucidar vários pontos. A escola de antigamente não era melhor que a de hoje. Muito pelo contrário, a escola de antigamente, ela excluía, ela era a base de decorar, ela não desenvolvia competências nos alunos. Mas o que se tinha de diferente naquela época? O valor que os pais davam para a escola e para a figura do professor. E vejam, quando a minha mãe se viu numa situação de mudança, que meu pai estava adoentado, ela se muniu de forças e foi à luta, estudou e venceu. E hoje ela é uma senhora aposentada, graças a Deus. Agora, e se ela tivesse ficado parada na realidade dela como faxineira? Não que não seja uma coisa digna, é digna, mas será que hoje, velha, a aposentadoria dela seria suficiente para comprar, por exemplo, os remédios do meu pai que tem Alzheimer? Com certeza não. Então, a pandemia trouxe a todos do mundo esse ponto de mudança.
Para nós, professores, nos reinventarmos, vermos formas diferentes de ajudar o aluno a aprender. Os pais perceberam o quão importante é estar ativo na vida escolar do filho, para que ele evolua, para que ele se torne independente, aprenda a aprender. E os alunos tomem essa consciência que eles são sim responsáveis de sua aprendizagem. O aluno não pode ficar dentro de sala de aula só recebendo informação. O aluno tem que ser ativo, ele tem que buscar. É isso que o emprego do futuro está exigindo das pessoas. Estamos aí numa virada. As empresas buscam profissionais que se superam, que ultrapassem os limites de si mesmo. Então, como mãe, como professora, estejam atentos à educação, valorizem a educação dos filhos de vocês, valorizem os professores de vocês. 2021, continuaremos, não sei exatamente de que forma, mas com certeza, por uns 6 meses, continuaremos por um tempo desta forma. Não sabemos ao certo, mas a expectativa é essa. Eu sei do meu compromisso enquanto professora, enquanto mãe, e eu pretendo fazer cada vez melhor. 2020 pegou a todos nós de surpresa. Não tivemos tempo para nos planejarmos, nos prepararmos. Foi tudo uma grande surpresa a todos. Mas 2021 já não é mais surpresa para ninguém. Então, é chegada a hora mais do que nunca, professores, pais e alunos entenderem de uma vez o seu papel e responsabilidade neste processo. Há de se pensar em como trabalharmos juntos. Hoje em dia com as mídias sociais, mas os pais têm que estar empenhados, têm que ajudar, incentivar os filhos. O que você quer para o seu filho no futuro? Você quer um filho que vai reproduzir ali o contexto de pobreza, do minimismo, ou você quer que seu filho tenha a oportunidade de expandir, de ampliar? Então, seja ativo, participativo em tudo isso. É mais do que nunca que os pais entendam o seu papel e de valorizar. Olha, o exemplo do estudo da minha mãe que eu trouxe para vocês. A grande diferença daquela época era o valor que se dava à escola e aos professores. Porque eu, como mãe, como professora, garanto para vocês, nós professores hoje estamos muito mais preparados, temos muito mais força de vontade, temos uma amplitude de visão muito maior do que daquela época, do que podemos fazer pelos filhos de vocês. Mas, enquanto vocês não derem, todos vocês, o valor que a escola, que os professores precisam, isso não vai para frente. Eu vejo pela história que eu contei real da vida da minha mãe. Uma escola que não incluía, não trazia aprendizagem, era conteudista e de memorização. Uma escola que o fim era a 4ª série primária. O que essa escola tem de melhor que nos dias de hoje? Simplesmente o compromisso e o valor que os pais davam para os filhos de ir à escola. Os que terminavam a 4ª série primária ali era filho de quem tinha realmente aquele incentivo. Filho, vai para a escola é importante na sua vida, não falte. Foi o que aconteceu com a minha mãe. Apesar de toda a pobreza, meus avós nunca deixaram ela faltar. E quando ela precisou mudar a vida dela, pela educação, ela conseguiu. Eu desejo o melhor para os meus alunos enquanto professora. Eu desejo o melhor para os meus filhos enquanto mãe. E eu desejo que vocês tenham essa visão também e façam 2021 muito melhor do que 2020. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.